Imaginar e construir novos futuros pós-crise. Nem políticas sem política, nem política sem políticas. Foi essa discussão trazida pelo professor João Ferrão, da Universidade de Lisboa, aqui para o terceiro simpósio internacional Metropolização do Espaço, Gestão Territorial e Relações Urbano-Rurais. Boa tarde, professor. O senhor começou trazendo uma discussão acerca do sul da Europa, dizendo que ela passa por crises sistêmicas. Como que essas crises podem afetar o sócio-territorial da Europa? Na verdade, sobretudo a Europa do Sul tem sofrido várias crises nos últimos anos, uma crise económica financeira, uma crise também geopolítica, onde a questão dos deslocados e dos refugiados tem tido particular relevo, e o próprio projeto da União Europeia está em grande crise. Então Portugal, sendo um país pequeno, mas sendo um país da Europa e da União Europeia, é afetado por todas essas crises. E foi sujeito a medidas e a políticas de austeridade que pretendiam uma recuperação do país, mas que nem sempre permitiram a construção de um futuro que era o futuro que a maior parte dos portugueses gostariam. E daí esta questão de nós termos que imaginar e discutir e construir novos futuros. Professor, o senhor trouxe também uma frase sobre muito ter sido falado sobre mudar o mundo e que agora só falta mudá-lo. Isso é verdade? De facto, essa frase muitas vezes é invocada, já tudo foi dito sobre como mudar o mundo, agora só falta mudar. Isso seria verdade se nós vivêssemos num período de estabilidade e se nós soubéssemos qual vai ser o futuro. Mas no momento de crise, no momento de grande complexidade, a verdade é que o futuro nem vai ser o prolongamento do passado, nem vai ser, provavelmente, muito dos futuros que foram sendo anunciados. E daí a questão que eu referi há pouco, que é nesta ausência de um futuro claro, todos nós nos temos que juntar e discutir de forma coletiva, mesmo que isso signifique controvérsia, mesmo que isso signifique algum conflito, mas temos que encontrar uma resposta coletiva para a construção desse novo futuro. Falando em futuro, o senhor promoveu um estudo acerca dos futuros que as pessoas desejam. Como que foi feito esse estudo? Nós fizemos um estudo aos cidadãos, aos empresários e aos prefeitos de Portugal, um inquérito por questionário, onde perguntávamos, com base em várias dimensões, que tipo de economia as pessoas desejavam para o futuro. E nós verificámos, naturalmente, que as respostas eram muito diferentes, desde pessoas, mas também empresários e prefeitos, que não tinham qualquer ideia sobre o futuro. Outros pensam que, passada a crise, nós iríamos ter o futuro que tinha sido anunciado antes da crise, ou seja, que a crise era uma mera interrupção de um processo que iria ser recuperado depois, e outros defendem, têm ideias de futuro de facto diferentes, umas em torno daquilo que se designa a economia verde e outros mais centrados na ideia do bem-estar e do estar bem. Portanto, isso é importante porquê? Porque as pessoas têm expectativas diferentes e têm concepções diferentes. Eu não gostaria de partir do princípio que uns têm mais razão do que outros. A universidade tem como objetivo conhecer e, conhecendo, ajudar a transformar o mundo. Esse é o primeiro passo, conhecer o que as pessoas pensam, conhecer o que as pessoas querem e depois, em função disso, nós fazermos as nossas próprias interpretações e fazermos também as nossas próprias propostas. O senhor mostrou também que 3 medidas e processos podem juntas ajudar a construir um novo futuro. Como seria isso? Qualquer processo de mudança tem, sobretudo, 3 componentes. Nós podemos mudar através dos instrumentos, melhorando os nossos instrumentos. E os nossos instrumentos são melhor regulamentação, melhor instituição, melhores tecnologias, mais conhecimento. Essa é uma componente de mudança através dos instrumentos. A segunda mudança é através dos processos. Nós podemos ter processos mais participados, mobilizar mais pessoas, envolver mais atores na decisão
e a partir desses processos termos resultados até com maior aceitação social, porque foram mais participados. E a terceira forma de mudança é uma mudança mais profunda, é uma mudança transformadora, é uma mudança dos próprios valores e das próprias finalidades. Eu creio que as três dimensões são importantes. Umas são mais de curto prazo, são as mudanças dos instrumentos e as mudanças dos processos. Outras são de mais de longo prazo, são as mudanças transformadoras dos valores e das finalidades. E por isso temos que pensar, por um lado, em respostas de curto prazo, que estão baseadas sobretudo na mudança dos instrumentos, melhores instrumentos e nos processos, melhores processos, e temos que pensar ao mesmo tempo a médio e longo prazo, e aí sim é necessário conseguirmos construir uma agenda transformadora que nos permita redefinir as perguntas que são as perguntas essenciais. Para que serve a nossa economia, o que é que a sociedade deseja, o que é que a sociedade precisa, e em função disso utilizar os instrumentos adequados e também os processos mais adequados. Professor, e agora para fechar, o senhor trouxe uma discussão, uma expressão que chamou de pluralismo agônico. O que seria isso? O pluralismo agónico é uma expressão complicada e que pretende mostrar ou salientar que nós podemos, ao mesmo tempo, divergir do ponto de vista político, porque há projetos políticos diferentes e a existência de divergência e de conflitos é importante, mas, como eu dizia, ao mesmo tempo podemos ter compromissos em torno de aspectos que são considerados importantes e prioritários, apesar de se divergir em alguns aspectos essenciais. Portanto, o que eu queria, combater é tanto a ideia, a obsessão de que tudo tem que ser consensual, nem tudo pode ser consensual, mas também queria combater a ideia de que o conflito e os vários tipos de conflitos e de divergências impedem qualquer tipo de convergência e de aproximação. E por isso, conflito e compromisso devem coexistir sem ignorar esses conflitos, sem ignorar a existência de divergências, mas com a vontade e a energia de encontrar compromissos em torno de políticas públicas que permitam melhorar os nossos países. Muito obrigado por conversar aqui com a gente, professor. Obrigado. Renato Lavagade para o canal da TV PUC Rio no YouTube.